Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula. Essa semana estamos repletos de aulas incríveis com os professores especialistas da área e hoje não seria diferente. Estamos aqui com o nosso professor Arthur Rosinski para ministrar a aula ao vivo de resistência dos materiais. Hoje uma aula super enriquecedora para os alunos aí da área de engenharia, gestão ambiental, energias renováveis, todos os alunos aí presentes. E é isso aí. Professor, pode ficar à vontade para se apresentar, falar um pouquinho com eles e já dar início. Beleza, Fernando. Obrigado pela apresentação aí. Bom, como comentou, meu nome é Arthur Rosinski, sou professor já há 10 anos, sou especialista em gerenciamento de projetos, sou mestre em engenharia de estruturas, trabalho bastante com projetos complementares, principalmente projetos estruturais, sou engenheiro civil, né? Meu mestrado também é em engenharia civil, né? Na parte de reforços estruturais. Na parte de docência, já ministrei praticamente todas as cadeiras da parte de estruturas para o curso de engenharia civil e arquitetura, desde a parte de estática, resistência dos materiais, mecânica das estruturas de concreto armado. Hoje, eu não estou mais ministrando aula, mas eu me considero ainda professor, e eu estou trabalhando ainda na instituição, só que num outro setor, né? E agradeço aí o Fernando pela oportunidade aí de relembrar os conteúdos, principalmente dessa disciplina que eu gosto tanto, né? Eu considero essa disciplina aí uma disciplina talvez a mais importante aí para os engenheiros, principalmente aí falando aí da engenharia civil, certo? Porque ela é a base de todas as outras disciplinas de dimensionamento. É ela que vai nos dizer, nos apresentar o método dos estados limites, onde a gente vai conhecer alguns conceitos aí de tensão, deformação, forças, esforços internos, deformações, que são parâmetros aí primordiais para a gente conseguir fazer um dimensionamento de uma estrutura, para que ela possa cumprir aí a sua finalidade aí, final a que ela foi projetada. Então, é uma disciplina muito legal, né? Ela é bastante extensa, é um conteúdo bastante... pode se tornar difícil, mas quando você consegue fixar aí os conteúdos, a gente consegue fazer bastante coisa e só simplesmente aplicando esses conceitos, e é o que eu quero demonstrar nessa aula aqui. Eu quero fazer um projeto já com vocês baseado nos conceitos da resistência dos materiais. Então, para quem pensa aqui que a gente só aprende conteúdo teórico, né?
né? Eu tenho certeza aí que quando vocês conseguirem trabalhar esses conteúdos aí na cabeça de vocês de forma organizada, as coisas vão começar a fazer sentido. E é o que eu vou tentar falar aqui um pouco com vocês aí. Eu vou até pedir para o Fernando já compartilhar, eu vou fazer um estudo de caso, um dimensionamento de um caso. Então, eu acredito que todo mundo já deve ter visto aí um pergolado, né? São essas estruturas decorativas que servem também para sombreamento e, quando cobertas, elas servem também como proteção contra as intempéries. Então, eu vou aplicar alguns conceitos da estática e resistência dos materiais aqui para fazer um projetinho simples, né? A ideia aqui não é fazer nada complexo, até porque o nosso tempo aqui é curto. O Fernando me deu aí cerca de 1 hora, aí, 50 minutos, 1 hora para fazer a live. Eu vou tentar aproveitar o máximo que desse tempo para trabalhar os conceitos e o dimensionamento aqui do que for possível. Vamos, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para mim. Fernando, a partir do momento que eu abrir a tela aqui e começar a trabalhar na parte escrita, explicação, eu não vou conseguir acompanhar aqui o chat, aí você pode me parar a qualquer momento aí quando alguém pedir alguma explicação, beleza? Eu vou começar. Vou deixar que eu fique atento, pessoal. Então, pessoal, essa aqui é a estrutura. Então, é uma estrutura, na imagem é de madeira, mas o que eu vou dimensionar aqui com vocês é a estrutura metálica. São os materiais aí mais convencionais aí para a parte de pergolado. E a gente vê aqui que ela está fixa na parede um dos lados, suspensa em um do lado, na outra extremidade. E a gente tem aqui uma barra, um cabo aqui, servindo de um outro apoio nessa outra extremidade oposta aqui à parede, para reduzir os esforços e para reduzir os deslocamentos. Essa aqui é a finalidade dele, é um tirante. Eu vou explicar para vocês um pouco mais adiante por que isso é tratado como um tirante. Então, eu fiz um esqueminha dela aqui, certo? Eu coloquei a parede, não é exatamente esse aqui, certo? Mas como fins didáticos, eu estou representando aqui. Eu fiz esse desenho, coloquei algumas medidas aleatórias aqui, e aí, eu resolvi esse exercício e eu vou reproduzir ele aqui com vocês. Então, aqui nessa parte de cima que vocês vêem no desenho, essa primeira imagem é uma vista de planta, e vocês imaginem estarem vendo esse pergolado de cima para baixo. Então, nós temos aqui a parede, um corte da parede, aqui a viga externa, aqui 2 vigas na parte, nas 2 laterais, que são as nossas vigas de apoio. Essas vigas de apoio, eu vou considerar as 2 nesse sentido aqui, ó. Então, eu tenho aqui a minha parede, a minha viga metálica e o meu tirante, certo? Esse é o esqueminha dela aqui. Então, as 2 extremidades, né, as 2 partes laterais ali, eu vou considerar atirantado. Um pouco diferente dessa imagem que eu coloquei aqui, eu não encontrei uma imagem exatamente ao projeto que eu estou simulando aqui com vocês. Nessa imagem, a gente tem essa estrutura fixada nessa parede aqui, mas imagine o nosso projeto que eu tenho um outro tirante desse aqui no outro lado aqui, ó. Beleza? Então, é um pergolado fixado na parede e fixado por 2 tirantes nas 2 extremidades. E depois nós temos as pérgolas aqui, que compõem o detalhe, né, a brise, o parasol, né, ou o apoio da cobertura. No caso aqui, eu estou considerando um pergolado descoberto. Eu não tenho nenhuma parte de cobertura, nenhum vidro, nenhum policarbonato, nenhuma madeira, nem nada. Não tem nada aqui. Ele é totalmente vazado. Só para vocês entenderem ali. Todos os materiais aqui, eles são de estrutura metálica. É um aço que eu atribuí aqui, um aço A36, um aço bastante comum aí utilizado aí nas nossas construções de estrutura. E aqui algumas propriedades desse aço aqui. Inicial aqui eu estava apresentado o peso específico dele, então o peso específico é 78,5 kN por metro cúbico. Assim, como propriedade física, como propriedade mecânica, nós temos aqui o módulo de elasticidade, né, que ele está correlacionado aí a quanto que a nossa estrutura ela se deforma com a aplicação de uma força. Então, o módulo de elasticidade desse material, desse aço A36, está atribuído aqui como 200 gigapascal. Essa resistência aqui é a tensão de escoamento. Certo? Então, a tensão de escoamento é 250 MPa. Então, só relembrando aqui, né? Se a gente fosse jogar no diagrama de tensão por deformação,
né? Bastante importante esses materiais. Todos os materiais ele tem uma característica diferente, certo? Então, um aço A36 ele vai ter esse comportamento aqui, ele vai ter uma parte de escoamento, depois ele vai ganhar uma resistência e vai romper. Certo? Esse aqui, a gente imagina que essa linha horizontal é o gráfico das deformações e essa linha vertical aqui é o gráfico das tensões. Quando a gente fala de tensão de escoamento, a gente está trabalhando com esse limite aqui, ó, onde a gente... essa variação aqui da linearidade e passa para a não linearidade através desse escoamento aqui, ó. Essa grande deformação aqui, com pouca acréscimo de tensão, é a parte onde a gente tem o nosso escoamento, né? Esse patamar aqui. Então, aqui é o nosso escoamento. O limite entre essa linearidade e esse escoamento é a nossa tensão de escoamento. E é essa tensão aqui que a gente utiliza nos nossos dimensionamentos e por isso que ela está destacada aqui como uma propriedade que a gente vai utilizar bastante aqui no dimensionamento. Então, em estruturas metálicas, a gente pode partir do princípio de definir qual que vai ser a geometria dos elementos onde a gente vai utilizar, ou a gente pode atribuir um elemento e verificar se esse elemento ele vai ser capaz de resistir aí aos esforços que a estrutura nos impõe. Então, eu estou considerando que todos esses elementos, seja essa viga aqui frontal, seja as vigas de apoio que estão atirantadas, seja as pérgolas, todas elas são compostas por esse material que está apresentado aqui. O mesmo aço, as mesmas propriedades e a mesma seção transversal. Então, é uma seção tubular. Vocês entendam que esses perfis que estão desenhados aqui, eles são um tubo quadrado, certo? São tubos. Apesar de ser retangular, a gente chama que esse perfil aqui é um perfil tubular. São tubos, porque ele é vazado na parte interna. Então, nós temos aqui externamente essas medidas de 200 milímetros, né, na vertical, e a largura desse perfil é de 75 milímetros, certo? E a espessura da chapa desse tubo aqui, ele é de 4 milímetros, ok? Então eu adotei este material aqui e vou começar a fazer as minhas verificações. Tá, mas como que eu vou verificar isso daqui? Como que eu começo essa estrutura? Primeiramente, a gente tem que entender o caminho que as cargas elas vão percorrer, né? Então, as pérgolas, ela está apoiada aqui nessa extremidade, na parede, e aqui nessa viga frontal. Se a gente vier aqui na nossa estrutura, ó, a pérgola é esse aqui, ó, essa viga aqui, ó. Então, ela está apoiada aqui na parede e está apoiada aqui na viga frontal. Então, e essa viga frontal, ela está apoiada aqui na minha viga lateral e na outra extremidade da minha viga lateral. E depois a minha viga de apoio lateral aqui, ela está apoiado aqui, ó, na parede e lá em cima no tirante, ó. Então essa viga lateral aqui, ó, que a gente está representando aqui, é essa viga aqui, certo? Então ela está apoiada aqui na parede, aqui, ó, certo? E também ela está apoiada aqui em cima nesse apoio do tirante. Então ela está suspensa aqui nessa parte, beleza? Então qual que é o caminho da carga aqui, ó? As cargas das pérgolas, elas são transferidas. Parte dessa carga ela vai ser transferida para a parede, parte dessa carga ela vai ser transferida para essa viga frontal. Isso para todas, certo? Então aqui, ó, essas cargas elas vão ser distribuídas dessa forma. Então essas pérgolas, elas descarregam na nossa viga frontal. Então como que eu dimensionaria essa viga frontal se eu não conheço o carregamento que vem das pérgolas? Então, aí a gente já começa a entender. Primeiro, eu tenho que começar a fazer a verificação dessas cargas, dessas estruturas, a partir da parte mais descarregada, né? O início da carga. Então, o início da nossa carga para essa estrutura seria aqui as pérgolas. Então, eu tenho que dimensionar essa pérgola primeiro, verificar qual que é o esforço que ela está transferindo para a viga frontal. E depois eu vou ter que calcular a viga frontal para verificar o quanto de força que ela vai transferir para os nossos apoios aqui, certo? Então, esse é o caminho que a gente tem que começar, isso para todas as estruturas, não é para esse caso aqui. A gente sempre tem que começar da onde está sendo aplicada a carga. Se a gente estendesse para uma residência, por exemplo, a gente calcularia as cargas na laje, verificaria quanto de carga que estaria transferindo da laje para as vigas e quanto de carga que estaria transferindo das vigas para os pilares e dos pilares para as fundações. Então, perceba que sempre tem um caminho lógico aí que a gente tem que
vai fazer o verificamento, a verificação aí desses caminhos das cargas, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular as pérgolas. Então, esse aqui eu tentei destacar uma pérgola aqui, ó. Essa aqui é a pérgola. Então, ela tem 126,25 centímetros. Por quê? Aqui não está 130. Quando a gente fala em dimensionamento, a gente considera os eixos das nossas estruturas aqui. Como aqui é a viga, né, a parede, eu estou considerando que na minha viga ela começa aqui na face da minha viga, mas ela vai até no eixo dessa viga central aqui, ó. Então, esse tracejado que eu fiz ali, ó, é o eixo dessa viga que está passando aqui. Então, eu considero que o vão dessa pérgola, ela vai aqui da face da parede até o centro da minha viga frontal. Por que 126,25? Porque eu falei que todos os meus tubos ele tem a largura de 75 milímetros, 7,5 centímetros. Como eu estou cotando o eixo, então é a metade de 7,5. Então eu pego 130 e desconto a metade de 7,5, que vai dar aí 3,75, sei lá, eu acho que é isso. Aí eu tenho essa cota aqui do meu vão. Tá, e agora, o que eu faço? Aí eu tenho que definir o meu modelo estrutural. Então eu vou representar essa pérgola aqui como uma barra. Como eu posso fazer essa representação dessa forma? Então a gente pode representar as estruturas reticuladas, vigas, pilares, barras de treliça, tirantes, escoras, como um elemento de barra, certo? Então essa barra aqui, ela está representando o eixo da minha pérgola. Aí eu tenho que definir o apoio, porque essa barra aqui ela não pode ficar flutuando. Aí eu tenho que definir os meus apoios aqui, que no caso eu vou considerar apoios rotulados. Tá, Arthur, o que é apoio? Apoio para estruturas planas, nós temos dois tipos aqui, ó. Nós temos dois tipos. Um apoio de primeiro gênero, certo? Nós temos o apoio de segundo gênero, com essa representação. E nós temos o engaste, ok? Com essa representação aqui. Um apoio de primeiro gênero, ele impede um deslocamento, que é o deslocamento no sentido que ele está orientado. Entenda esse triângulozinho aqui como um pino de apoio, certo? Então, a minha estrutura ela fica apoiada aqui em cima, certo? Essa aqui é a minha estrutura, é um pino de apoio. Então, o meu pino de apoio está orientado na vertical. Então, esse apoio aqui, ele impede um deslocamento vertical. E como que eu impeço um deslocamento? Se eu estou com a minha caneta aqui e eu solto ela cai, certo? Como que eu impeço esse deslocamento? Colocando um apoio. Então, se eu colocar um apoio aqui e eu soltar minha caneta, ela vai ficar parada. Por quê? Porque eu estou aplicando uma força para cima. Então, o que impede esse deslocamento aqui é essa força para cima que eu estou considerando aqui. Então, para todo deslocamento que eu estou impedindo, vai aparecer uma força de reação aqui, ó. Então, eu vou colocar uma força para cima. Já esse apoio de segundo gênero, além dele impedir o deslocamento vertical da estrutura, ele vai impedir o deslocamento horizontal, certo? Então, como ele vai impedir dois deslocamentos, vai aparecer duas reações de apoio aqui, ó. Já este outro apoio aqui, o engaste, ele impede 3 deslocamentos. Quais são esses 3 deslocamentos? O deslocamento vertical, então vai aparecer uma reação vertical. O deslocamento horizontal, então vai aparecer uma força horizontal. Além disso, o engaste ele é capaz de impedir a rotação da estrutura, certo? Então, se eu tenho uma barra aqui, ó, eu não consigo abaixar ela, porque eu estou segurando aqui. Eu não consigo deslocar ela para a horizontal, porque eu também estou segurando aqui. Mas se eu aplicar uma força e eu não tiver um apoio adequado ali, ó, essa barra, o apoio ele está deslocado aqui, mas a barra ela pode girar, vocês entendem? Então, o engaste, ele é um tipo de apoio que, além de impedir esses translados, horizontal e vertical, ele vai impedir que a estrutura gire também. Então, ela vai ficar paradinha aqui. Só que, para impedir essa rotação, vai aparecer aqui uma reação de momento fletor. Então, beleza. Eu vou escolher aqui o modelo estrutural composto por uma barra, certo? E eu vou considerar aqui que essa estrutura... Eu poderia até ter invertido, acho que é até mais adequado. Vamos ver se eu consigo apagar aqui. Tá, beleza. Então, aqui eu vou considerar um apoio de primeiro gênero e aqui eu vou considerar um apoio de segundo gênero, porque essa parede aqui, ela tá bem travadinha, certo? Se eu
parafusar essa barra aqui, ela não vai conseguir nem para cima nem para baixo, certo? E essa viga aqui, se ela for corretamente dimensionada, ela vai me impedir o deslocamento vertical. Mas se essa estrutura tender a alongar, ela vai empurrar essa viga para fora aqui, certo? Então, eu acho que está adequado esse modelo estrutural aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu só vou desenhar ela na horizontal para facilitar aqui os meus cálculos e a visualização de vocês, porque ficar deitado aqui não é muito legal. Então, aqui eu tenho a minha viga, né? Eu tenho um apoio de primeiro gênero aqui, eu tenho um apoio de segundo gênero aqui. E qual que é o carregamento dessa estrutura? Tá, se eu não tenho nada apoiando ali, não tenho um vidro, não tenho nada, não tenho parede, qual que é a carga que está aplicando ali? A carga é o peso do próprio material, certo? Não existe um material que não tenha peso nenhum. Então, sempre nas nossas estruturas, a gente tem que considerar o peso próprio das nossas estruturas. Então, essa pérgola aqui, ela vai ter um carregamento distribuído ao longo de toda a sua estrutura aqui, ó. Só que vai ter com a intensidade do peso próprio. A gente vai calcular esse peso próprio aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma viga de 1,2625 metros. Essa medida que estava em centímetros, aqui eu estou passando para metros, dividindo por 100. Então, vamos calcular esse peso próprio aí. Então, peso próprio. Como que é o peso próprio? A gente tem uma fórmula do peso específico. O peso específico, o que ele é? Ele é o peso do elemento dividido pelo volume do elemento. Então, se eu quero encontrar o peso próprio, eu pego o meu peso específico e eu multiplico pelo volume, certo? Então, se eu quero calcular o meu peso próprio, eu vou pegar o meu peso específico aqui, ó, 78,5, meu peso específico, e eu vou passar esse V aqui multiplicando, né? E qual que é o volume? O volume é a área vezes o comprimento do meu elemento estrutural. Então, vamos lá, vamos calcular a área do elemento estrutural. Então, o peso próprio, o que é? Vou repetir aqui, ó, 78,5, que multiplica a área. A área, eu sei aqui, ó, é 20. Isso aqui eu vou dividir por 1000, vai me dar em metros, certo? Então, vai dar aqui, ó, 0,2 metros. Aqui vai ser 0,075 metros, beleza? Mas eu não é simplesmente pegar 0,2 vezes 0,75. Por quê? Porque eu tenho um furo aqui, ó. Se eu não tenho material aqui dentro, então esse material ele não entra no cálculo do meu peso próprio. Mas eu tenho a espessura da minha chapa aqui, ó. Então, internamente, eu tenho as minhas dimensões aqui de 200 menos 4 milímetros de um lado e 4 milímetros do outro. Então, eu tenho 192 milímetros, o que vai me dar 0,192 metros. Ok? Fazendo o mesmo, estendendo aqui a mesma ideia, né? Descontando as larguras da chapa aqui. Então, aqui, ó, a parte de dentro, eu tenho aqui uma cota de 75 menos 2 vezes 4 milímetros. Então, é 75, diminuo 4, 71, diminuo 4, 67 milímetros. O que vai me dar uma medida interna de 0,067 metros. Ok? Então, qual que é a área de aço aqui realmente? Ó, é a parte de tubo que eu tenho aqui. Ó. A área é isso aqui, o que eu estou tentando pintar de mais escuro para vocês, destacando. Então, vai ser o quê? Vai ser 0,2 vezes 0,075 e eu vou descontar a área de dentro, que é o quê? É 0,192 vezes 0,067, beleza? E o comprimento em metros é esse comprimento aqui, ó, 1,2625 metros, beleza? Calculando isso aqui, eu vou saber quanto pesa essa pérgola de 1,26 centímetros aqui, beleza? Eu já tenho esse cálculo feito, vai aqui, me deu 0,21 quilonewtons.
Olha, perceba bem as unidades que eu estou trabalhando aqui, ó. Aqui, ó, o peso específico é uma unidade de força dividido por uma unidade de volume. Então, se a minha unidade de força está aqui em quilonewton, a minha unidade de volume está em metro, certo? Metro cúbico, né? A unidade básica é metro. Então, todos os meus cálculos têm que estar com as unidades compatibilizadas. Então, por isso que eu trabalhei com as unidades em metro aqui e não em centímetro ou milímetro ou qualquer outra medida, certo? Por conta da compatibilidade das unidades de medida. Então, como aqui está a unidade de força é quilonewton, o meu peso vai dar em quilonewton também. Beleza, mas esse peso aqui é o peso concentrado e não distribuído. Então, para eu distribuir, né, vou colocar um peso próprio distribuído, eu vou pegar esse valor total, 0,21, e eu vou dividir pelo comprimento dele, 1,2625, o que vai me dar aqui um valor de 0,17 quilonewton por metro. Então, eu peguei uma unidade de força, dividi por uma unidade de comprimento. Veja aqui, ó, 0,17 kN por metro. Então, essa carga distribuída aqui, ela tem uma intensidade de 0,17 kN por metro. Ok? Já sei, então, o meu modelo estrutural é esse aqui. Beleza? Próximo passo, calcular os esforços internos e a reação de apoio. Aí, para facilitar o nosso entendimento, eu vou dar nomes aqui a alguns pontos, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, e vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Beleza? Veja bem, esse ponto A é um apoio de primeiro gênero. Então, esse apoio de primeiro gênero, eu vou ter somente uma força que eu vou chamar de VA, força vertical em A. Por que uma força só, vertical? Porque lembra que ó, o apoio de primeiro gênero, ele gera uma força de reação de apoio. Já o apoio de segundo gênero gera duas forças, sendo uma vertical e uma horizontal. Então, aqui no ponto B, que é um apoio de segundo gênero, eu vou colocar uma força VB, vertical no ponto B, e uma força horizontal, HB, horizontal no ponto B. Beleza? Tá, como que eu faço isso? Eu tenho três forças agora que eu não conheço. Para isso, a gente tem as nossas equações da estática, que são, para estruturas planas, nós temos três. Somatório de forças, somatório das forças em X ou horizontais é igual a zero, somatório das forças verticais ou em Y igual a zero, e o somatório dos momentos em algum ponto é igual a zero. Beleza? Então, essas três equações vai me dar as forças que eu tenho como incógnita aqui. Beleza? Então, vamos começar aplicando a primeira aqui, ó, do somatório das forças em X igual a zero. Para isso, eu tenho que adotar uma convenção de sinal, porque eu tenho força para horizontal, para vertical, para cima, para baixo, e eu tenho que ter uma orientação quanto a isso. E eu vou considerar aqui nos meus cálculos, pode ser diferente, não importa. Aqui é uma consideração de cada um, certo? Então, eu estou considerando as forças que estão para a direita como positivo. Eu venho aqui na estrutura, o que eu tenho para a direita? O que eu tenho na horizontal? Aqui no ponto A eu só tenho esse VA, no ponto B eu tenho o VB, a força distribuída está de cima para baixo. De horizontal eu só tenho o HB. Então, e ele está para a esquerda. Então, como ele está para a esquerda, eu vou colocar o sinal negativo aqui. Então, meu HB mais nada é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque não tem nenhuma outra força horizontal aqui para entrar nesse cálculo de somatório das forças que estão em X. Beleza? Então, meu próprio HB é igual a zero. Esse sinal negativo aqui, multiplicando por menos dos dois lados aqui, vai dar HB igual a zero. Beleza. Vamos lá. Eu já vou pular uma equação aqui, ó. Eu já vou direto para o somatório dos momentos. E eu tenho que escolher um ponto aqui, ó. O somatório dos momentos é igual a zero em algum ponto. No caso aqui, eu vou escolher o meu ponto B. Eu posso escolher. Da mesma forma que eu estou atribuindo uma convenção de sinal aqui, do meu gosto, eu posso, ao meu gosto, escolher um ponto para ser avaliado. Inclusive, esse ponto pode até estar fora da estrutura, nem precisaria estar dentro da estrutura. Então, eu estou colocando aqui, ó, meu ponto somatório dos momentos no ponto B igual a zero. Aí, a convenção de sinal, momento, lembre-se que ele é a tendência de rotação que aquela força proporciona. Então, se a minha força ela proporcionar uma tendência de giro
ela vai girar a minha estrutura no sentido anti-horário, que é o que eu estou apresentando aqui, ó, no sentido anti-horário, eu vou considerar esse momento como positivo. Agora, se ela girar no sentido horário, eu vou considerar negativo. Ok? Então, a gente vem para cá, ó. O que eu tenho aqui? Eu estou considerando esse ponto como análise, ponto B de análise. Então, eu tenho aqui o VA. O VA, ele tende a girar a estrutura no ponto B? Tende. Vou explicar o porquê. Porque eu tenho a minha estrutura aqui, eu vou destacar aqui, ó, eu tenho o meu VA aplicando aqui nesse sentido. E o ponto que eu estou analisando é esse aqui, ó. Quando esse VA ele inicia a aplicação de força, o que acontece com essa estrutura? Ela tende a girar nesse sentido, né? Então, ó, veja aqui, ó, a estrutura ela tende a fazer girar nesse sentido. Então, veja, ela está girando, esse VA tende a girar em torno do meu ponto analisado no sentido horário, ó. Essa força VA, ela tende a girar no sentido horário. Sentido horário, pela minha convenção que eu acabei de adotar, ela é negativa, certo? Para ser positiva é anti-horário. Então, o meu VA, ele gira no sentido negativo, então é menos VA. E o momento, o que é? Momento é igual a força vezes braço de alavanca. Eu estou chamando aqui de D. O que é o braço de alavanca? É a distância da linha de atuação da força até chegar no ponto analisado. Então, se a minha força está aplicada aqui em A, ó, certo? Qual que é a distância dessa linha de ação da força do ponto que está aplicado no ponto A até o ponto B? É o próprio comprimento da minha viga, certo? É o próprio 1,26,25. Então, a distância, o braço de alavanca dessa força em relação ao ponto B é 1,2625. Então, esse momento da força VA é igual a VA, que multiplica 1,26... Opa! Saco. 1,2625. Beleza? Esse é o momento que a força VA atua em torno do ponto B. Que outra força que eu tenho aqui na estrutura? Tem essa carga distribuída aqui, ó. Então, essa força, ela também gera uma tendência de giro em torno do ponto B. Só que eu tenho que, como ela é uma carga distribuída, veja que o VA é uma carga concentrada, é uma carga pontual, é uma setinha. Quando eu tenho essa representação aqui da carga distribuída, que é o peso próprio da nossa estrutura, a gente tem que simplificar ela por meio de uma força concentrada. Então, eu vou considerar que essa força equivalente concentrada a essa carga distribuída, ela seja igual à área da figura. Então, é uma figura retangular, pelo menos eu tentei desenhar uma figura retangular aqui, de altura igual à intensidade da força, então essa altura desse retângulo é a 0,17, e a base desse retângulo é o comprimento onde ele está distribuído, 1,2625. Então, a força, eu vou concentrar essa força aqui, ó, bem no centroide da figura, bem no meio do retângulo. Qual que é o centroide da figura? Qual que é o meio? Então, eu vou considerar que essa força de intensidade igual à área, certo? Então, essa área é 0,17 vezes 1,2625, aplicada exatamente no meio do meu retângulo, do meio do meu centroide, bem no centroide desse retângulo aí. Beleza? Então, essa força deixa eu ver, eu não tenho o valor aqui da carga concentrada. Eu tenho sim, é 0,215. Então, essa força aqui, ela tem uma intensidade de 0,215, aplicado bem no meio aqui. Então, se essa força está aplicada para baixo, certo? Vou representar ela aqui, ó. Eu tenho a minha barra, o meu ponto B que eu estou avaliando está aqui, a força está bem aqui, ó. Quando eu aplico essa força ela tende a gerar essa barra nesse sentido aqui, ó. Ela vai descer a barra, ela vai girar a barra em torno do ponto B nesse sentido que eu estou desenhando. Então, esse sentido é o anti-horário. Esse anti-horário, para mim, é positivo. Então, vai ser mais o valor da força, que é 0,215, vezes o braço de alavanca. Qual que é o braço de alavanca? Novamente, braço de alavanca é a distância da linha de atuação da força até o ponto que a gente está avaliando. Como eu concentrei a força bem no meio aqui,
certo? O meu braço de alavanca é 1,2625 dividido por 2. Então, eu vou jogar aqui, ó, o braço de alavanca, que é igual a 1,2625 dividido por 2. Beleza? O que mais que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a minha força VB. Só que VB, veja bem, o VB está aplicado exatamente no ponto B. Qual que é o momento gerado por VB? Sabendo que momento é igual a força vezes braço de alavanca, o momento seria VB vezes zero. Por que zero? Porque a linha de atuação da força VB bate exatamente com o ponto que eu estou analisando. Certo? E por que o HB também não gera momento? Porque o HB vale zero, além dele valer zero, a gente já acabou de calcular, o HB também ele tem a linha de ação da força coincidindo aqui com o ponto B. Então, esse D aqui, ó, é zero, tanto para o VB quanto para o HB. Beleza? Por isso que eu não vou colocar o momento gerado por essa força, nem por essa força nesse cálculo aqui de somatório de momentos. Então, já avaliei o momento do VA, já avaliei o momento do VB, do HB e da força distribuída. Não tem mais nenhuma força, então beleza, eu vou igualar isso aqui a zero, certo? Porque a minha equação é somatório dos momentos é igual a zero. Aí eu fico com uma equação aqui, assim, somente com o VA como incógnita. Aí eu jogo o VA para o outro lado, passo 1,26 dividindo, eu vou chegar aqui com o VA igual a 0,108 kilonewtons. Beleza? E o VB? Como que eu calculo o VB? Eu já tenho que o HB vale 0, o VA vale 0,108 e o VB, qual que é o valor dele? Eu já usei esta equação aqui. Falta eu usar essa equação aqui. Então, vamos lá. Eu tenho mais uma equação e mais uma incógnita. Então, aqui, o somatório das forças em Y ou verticais é igual a zero. Eu tenho que adotar uma convenção de sinal e eu gosto de considerar para cima como positivo. Então, eu coloco aqui para cima como positivo. Então, vou lá. O que eu tenho de força? Eu tenho força VA, que eu já sei quanto que é o VA, ó, é 0,108. Então, eu vou colocar aqui 0,108 positivo, porque está para cima. Eu tenho o VB, que eu não conheço, mas ele está para cima, então ele é positivo. Então, eu coloco aqui mais VB. O HB, ele está na horizontal, então não entra, porque eu estou considerando as forças verticais. E eu tenho... Eita, de onde que veio isso aqui? Acho que veio daqui. Sei lá de onde é que veio isso aqui agora. E eu tenho também a minha força distribuída, que ela está equivalente a 0,215. Ela está na vertical, só que para baixo. Para baixo, para mim, é negativo. Então, eu vou colocar aqui menos 0,215. Não tenho mais nenhuma outra força, considero isso aqui igual a zero. Isolando o VB nessa equação, eu tenho que o VB também vale 0,108. Então, beleza, eu tenho as duas reações de apoio, ok? Verticais, eu tenho a reação horizontal, vale zero. Beleza. Isso aqui acabou? Acabou nada. Tá o comecinho. Então, vamos lá, ó, vamos explicar para vocês aqui mais uma coisa. Veja aqui, ó, mais uma informação importante aqui para vocês. Eu tenho aqui 3 equações, ó, 3 incógnitas, que são as minhas reações de apoio, VA, VB e HB. 3 equações de incógnita e eu tenho 3 equações de equilíbrio da estática para estruturas planas. Quando eu tenho essa coincidência aí de 3 incógnitas e 3 equações, normalmente essa estrutura é isostática. Quando a gente fala que é isostática, é porque as equações da estática são suficientes para eu calcular a minha estrutura. Então, tenho 3 equações, 3 incógnitas, então eu tenho quantidade suficiente para calcular a minha estrutura. Então, eu chamo ela de isostática. Se eu tivesse mais incógnitas, ou seja, mais reações do que 3, aí a minha estrutura possivelmente seria hiperestática. Agora, se eu tenho menos de 2 incógnitas ou uma incógnita e eu tenho
essas incógnitas sendo reações de apoio, eu tenho 3 equações de equilíbrio, então a minha estrutura é hipostática. Ela tem apoios insuficientes para manter ela em equilíbrio. Então, necessariamente, para a estrutura ser isostática, eu tenho que ter 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio. E para a estrutura ser hiperestática, eu tenho que necessariamente ter mais do que 3 reações de apoio e 3 equações de equilíbrio. Por que quando eu expliquei, eu falei que possivelmente seria hipostática? Por quê? Porque vamos imaginar que eu tenho uma viga aqui, ó, e eu tenho 3 apoios, certo? 3 apoios de primeiro gênero aqui. Estou fugindo, mas só para recapitulando aí alguns conteúdos aí da disciplina. Beleza, eu tenho 3 apoios de primeiro gênero, então eu sei que cada apoio desse tem uma reação de apoio, ó. Então eu tenho 3 reações de apoio, 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio. É uma estrutura isostática? Não, porque ela está instável. Se eu aplicar qualquer força aqui na horizontal, essa estrutura ela vai sair se deslocando para a direita, certo? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma reação travando esse deslocamento na horizontal. Veja que todas as minhas reações de apoio, elas estão na vertical. Então, ela permite esse deslocamento na horizontal, ok? Agora, se eu tivesse essa configuração aqui, ó, deixa eu tentar apagar isso aqui. Se eu tivesse essa configuração aqui, que é a que eu tenho aqui, beleza? Um apoio de segundo gênero, então eu tenho aqui 3 incógnitas. Então aqui eu tenho 3 incógnitas, que é igual ao meu número de equações de equilíbrio, mas essa estrutura ela não consegue descer, não consegue ir para o lado, porque eu tenho essa reação na horizontal, e ela também não consegue girar. Se eu aplicar uma força aqui, ó, a estrutura ela não vai sair girando aqui, certo? Porque esse apoio ele impede a estrutura de girar, beleza? Então, só uma informação importante aí para vocês entenderem alguns conceitos aí de hipostaticidade, hiperestaticidade, e eu esqueci o nome, por isso estou inventando esses nomes aí para vocês. Mas é isso aí. Vamos lá, bora para frente. Tá acabando. Tá acabando a pérola, depois tem tudo as outras aqui. Não sei se eu vou ter tempo, o Fernando vai me controlando aí, acho que eu estou muito devagar, mas eu estou tentando ser detalhista para vocês. Depois qualquer coisa a gente entra num outro dia aí para terminar. Então vou representar o meu desenho aqui, ó, a minha estrutura. Eu tenho o meu VA, que vale 0,108. Eu tenho o meu VB, que vale 0,108. Eu tenho o meu HB, que vale 0, então eu nem precisava desenhar ele aqui. E eu tenho a minha carga distribuída aqui, ó, igual a 0,17 kN por metro. Beleza? O que eu quero agora? Eu quero saber qual que é a força interna que tem que está neste elemento, que vai fazer a solicitação de toda partícula, toda parte da minha estrutura. Então, para estruturas planas do tipo viga, eu tenho 3 esforços aqui, ó, esforços internos. Isso aqui que a gente calculou são os esforços externos, força de atuação e força de reação. Mas eu tenho internamente a estrutura sendo solicitada. Então, força normal para a viga são as forças que estão atuando no sentido da viga. Essa força ela pode ser tanto de tração, quando ela tende a alongar o material, quanto de compressão. Quando ela for de tração, eu vou considerar uma força normal positiva. Quando ela for de compressão, uma força normal negativa. Um outro esforço interno que tem na estrutura são as forças cortantes. Então, a força cortante, se eu imaginar aqui uma viga, e eu tenho aqui um apoio aqui, por exemplo, e eu aplicar uma força bem aqui no meio, eu tenho uma tendência de ruptura por força cortante aqui, principalmente nos pontos onde eu tenho a ação das forças concentradas, certo? Então, ela tende a cortar, vai aparecer uma força aqui para baixo e outra força no outro lado aqui para cima, tentando
cortar o material. E eu também tenho o esforço de momento fletor. Então, se eu tenho aqui a minha viga e eu tenho 2 apoios, quando eu aplicar uma força no meio, o que vai acontecer? Essa barra ela vai tender a flexionar, certo? E essa flexão gera momento, certo? A tendência de giro na minha estrutura, ok? Então, vamos lá. Se eu sei que em viga eu tenho esses 3, além disso eu tenho torção, certo? Mas a torção não se aplica neste caso aqui, vamos deixar para um outro momento. Então, aqui eu vou desenhar o meu diagrama de força normal. Eu represento a barra aqui. Vou colocar aqui, ó, diagrama de esforço normal em kN. Aqui embaixo eu vou desenhar o diagrama de esforço cortante em kN. Força cortante, esforço cortante, tanto faz. Vai ter um monte de livro, cada livro vai estar escrito de um jeito diferente. E aqui eu tenho o meu diagrama de momento fletor, que a unidade dele é de momento fletor, que é uma força vezes um comprimento. 1 kN vezes metro. Então, força normal. O que eu tenho de força agindo no sentido da barra? Não tenho nada. A minha barra está aqui, eu não tenho nenhuma força horizontal. Como o meu HB aqui deu 0, então não tem nenhuma força horizontal aqui. Ó. Então, vai de 0 até 0 em todo o comprimento da estrutura. Já a força cortante, certo? A força cortante, ela representa as minhas forças que estão transversalmente à minha barra. Então, se minha barra está na horizontal, a força cortante que eu vou considerar vai ser a força vertical. Então, aqui, ó, eu não vou entrar no cálculo das equações de esforço interno, porque não dá tempo, mas vamos ver se em outro momento a gente consegue explicar para vocês. Mas já dá para ver, olhando para a estrutura, já dá para saber mais ou menos como que vai se comportar a estrutura. Então aqui, ó, eu tenho uma força para cima, então minha força cortante começa lá para cima. Aí eu tenho a cada metro aqui, a cada pontinho, eu tenho uma parte da força distribuída aplicando para baixo. Então eu sei que essa força aqui, ó, ela vai diminuindo, vai chegar num ponto que ela vai zerar até chegar numa outra extremidade aqui, com uma força exatamente igual a que eu tenho no VB aqui, ó, que é o meu 108. Então eu sempre tenho 108 para baixo aqui, ó. Então é 0,108 positivo aqui e eu tenho 0,108 negativo nessa parte aqui, certo? Quanto que eu caio aqui? Ó? Eu caio de 108 para menos 108 exatamente na intensidade dessa carga distribuída, né? Quanto que a gente tinha calculado que essa carga distribuída ela era equivalente? 0,215. Então, ela veio de 108 positivo e foi para 108 negativo, que dá exatamente essa diferença de 0,215 da nossa carga distribuída lá. Beleza? Então, ela cai exatamente igual ao valor da área dessa figura aqui. E o momento fletor, eu sei que nas extremidades de uma viga, eu sei que o momento fletor vale 0, certo? Eu também sei que para uma carga, isso é conceito, aí depois vocês pesquisam no material lá. Para uma carga distribuída, eu tenho um momento fletor no formato de uma parábola. E eu sei que o momento máximo é exatamente no ponto onde a força cortante vale 0, que ou seja, deu bem no meio ali. Ó. Então, esse aqui é o meu ponto de momento máximo. E esse momento máximo, ele é igual para uma viga biapoiada, certo? Nossa, ficou horrível. Então, esse momento máximo aqui, ó, ele é igual a Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Isso só serve para carga distribuída uniformemente distribuída. Beleza? Eu tenho uniformemente distribuída essa carga. Eu tenho vários tipos de carga distribuída. Eu tenho a carga uniformemente distribuída, onde ela é constante em toda a aplicação. Eu tenho uma carga distribuída variável, certo? Uma carga triangular, por exemplo, ou um formato qualquer aqui, certo? Nesse nosso caso,
a gente tem uma carga uniformemente distribuída. Vou apagar isso aqui que não serve para nada. Então, nosso momento aqui, ó, ele vai ser o Q? É o valor da carga distribuída, 0,17. O L é o comprimento da nossa viga, então é 1,2625 dividido por 8. Esse valor desse momento vale 0,04. 0,04 o quê? A unidade aqui, ó, quilonewton vezes metro. Beleza? Então, essa aqui são as minhas forças internas. Então, eu sei que essa viga, essa pérgola, ela não está solicitada, não está sendo comprimida e nem tracionada, porque o meu força normal é 0. Eu sei que ela tem uma força tendendo a cortar ela ali, mesmo que pequena ela tem, de 0,108. E eu sei que ela está sendo fletida numa intensidade de 0,04. São valores baixos? São. É uma pérgola, ela é um pergoladinho desse tamanhozinho aqui, de 1,30, levinha, um material metálico, tubular, não é nem maciço, não é nada, então é uma carguinha bem leve. Não importa, é o nosso pergolado aqui, não tem por que exagerar, quanto mais a gente exagera, mais caro fica para o nosso cliente. Como que a gente dimensiona isso aqui agora? Deixa eu passar a folha aqui. Dimensionamento. O dimensionamento, vamos dimensionar aqui. Deixa eu ver como fica mais ajeitado essa coisa. Eu vou fazendo tudo de cima para baixo aqui, depois os outros elementos a gente vai fazendo para a direita. Então, o nosso dimensionamento aqui, ó. Dimensionamento. Isso aqui que a gente fez até agora não foi dimensionamento, foi a verificação dos esforços de reação e de esforços internos. Então, como que eu dimensiono? Eu utilizo algumas técnicas de dimensionamento e, no caso, hoje em dia, a mais utilizada é dos estados limites. O que é esse negócio de estado limite? A gente majora os nossos esforços, minora a resistência do material e a gente tem que garantir que a resistência do material seja superior à nossa solicitação. Então, a regrinha básica é a resistência ela tem que ser maior ou igual à nossa solicitação. Ok? Então, o que a gente tem que fazer aqui na resistência? A gente tem que minorar a resistência, dividir por um coeficiente de segurança. Então, quando a gente divide por um coeficiente de segurança, a gente passa a trabalhar com uma resistência de cálculo. E quando a gente aumenta a nossa solicitação, a gente passa a chamar de solicitação de cálculo. Tem um Dzinho aqui que normalmente aparece. Esse D, o que é? Vem de design, de projeto do inglês, certo? Então, é resistência de projeto, de resistência de design. O Dzinho é para considerar que a nossa resistência está minorada e a solicitação está majorada. Aí, o majoro quanto? Aí tem que consultar a norma. Certo? Vai ter a norma de estrutura de concreto, fala para majorar de uma forma, a norma de estrutura metálica vai falar para majorar de outra forma, de madeira, de outros elementos, vai ter um monte de norma aí que vocês vão ter que consultar para saber o quanto que você tem que majorar ou minorar o que você quer. A gente vai adotar aqui, ó, para solicitação, a gente vai considerar um coeficiente majorador de 1,4 e para a resistência a gente vai considerar um coeficiente minorador de 1,1. Beleza. Quando a viga, ela trabalha preponderantemente a flexão. Então, eu vou dimensionar aqui, simplesmente para efeitos didáticos, a flexão. E já vai ser suficiente aí, uma vez que os nossos esforços eles são baixos. Aí, da resistência dos materiais, a gente tem que a fórmula que define a tensão é essa daqui, ó. Tensão normal é igual ao momento aplicado vezes o Y dividido por I. Beleza? O que é essa tensão aqui, ó?
é a minha tensão resistente, certo? Qual que é a minha tensão resistente? Eu falei lá no início que para o aço a gente vai considerar como uma tensão de projeto a tensão de escoamento. A minha tensão de escoamento deste material aço A36 é 250 MPa. Falei? Então, aqui, ó, esse valor aqui que a gente considera aqui embaixo. Então, aqui eu tenho que considerar uma tensão de cálculo, ou seja, minorada. Então, a minha tensão de escoamento, ela é 250 MPa. Aí a gente já tem uma variação de unidade aqui, ó. Aqui está em megapascal. O que é o pascal? Pascal é quilonewton, é newton, na verdade, é newton por metro quadrado, certo? A minha unidade de força que eu estou trabalhando aqui é quilonewton e a unidade de comprimento metro. Então, eu tenho que deixar essa unidade aqui, ó, eu tenho que passar de MPa, eu tenho que transformar ela para KPa. Mega é 10 a sexta. Mega é igual a 10 a sexta. O quilo, ele é 10 a terceira. Então, eu, para passar de mega para quilo, eu tenho que multiplicar por 3, por 1000. Então, isso daqui, ó, é igual a 250 mil kPa. Beleza? Para nossas unidades ficarem iguais aqui, ó. Quilo, kPa, o que é? É o K, e o Pascal, o que é? Newton dividido por metro quadrado, ou seja, quilonewton por metro quadrado. Beleza? Compatibilizei as minhas unidades, ó, quilonewton e metro. O quadrado aqui é porque é unidade de área, né? Mas o metro tá igual, só não podia ser quilonewton por centímetro, quilonewton por milímetro, isso aí ferraria com todos os nossos cálculos. Mas como é metro aqui e metro aqui, tá ok, tá compatibilizado. Mas como eu falei, eu tenho que diminuir essa minha resistência. Então, a minha resistência aqui, eu não vou trabalhar com 250 mil. Eu vou trabalhar com a minha resistência de cálculo igual a 250 mil dividido pelo meu coeficiente ponderador lá, o que eu falei que eu considerei 1,1. Beleza? Quando eu faço isso... beleza. Deixa eu explicar aqui da onde que vem essas equações aqui, o que serve, que representa cada coisa. Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho a minha viga. Beleza? Minha pérgola, na verdade, ela está apoiada aqui, está apoiada aqui. E eu tenho o meu carregamento aplicado aqui, que é o peso próprio, certo? Meio ruim de desenho aqui, mas acho que dá para entender. O que acontece com essa viga? Se a gente pegar uma parte da nossa viga aqui, ó, sem o carregamento, ela está deformada dessa forma aqui, beleza? Quando eu aplico o carregamento, a minha força distribuída, o que vai acontecer com essa viga aqui, ó? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fletir. Por quê? Porque ela tem momento fletor aplicado. Se tem momento fletor aplicado, eu falei que tem flexão, ela se deforma nesse sentido, ó, eu falei aqui, ó. O momento fletor, ele flete a nossa estrutura. Como representando em barras, né? Eu tenho a minha viga aqui e ela se deforma dessa forma, ó. Então, essa parte que ela baixa, a gente chama de flecha. Chama ela de flecha. Então, isso aqui, ó, essa distância da minha linha indeslocada até o ponto onde ela se deformou, é um deslocamento que a gente chama de flecha. E essa linha tracejada aqui, ó, é a linha elástica. Linha elástica. Tá, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. O que importa para mim é esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Então, eu tinha antes meu elementinho aqui, ó. Esse elementinho aqui que eu destaquei aqui no meio, ó. Ele tá aqui. Bonitinho, sem carregamento nenhum, retangular, tal. Apliquei a força. O que aconteceu? Esse elementinho, ele fez isso aqui, ó. Ele começou a se deslocar para cá.
essa viga, essa linha que estava na vertical já não está mais na horizontal, ela já está inclinada, porque ele se deformou. Essa outra linha também não. E aqui a parte de baixo esticou tudo. Por quê? Porque ela flete, ela forma em geral esse sentido aqui, ó. Certo? Então a gente tem uma variação linear aqui, ó. Eu desenhei tudo errado aqui, mas é só para representar. Na verdade, essa linha tracejada, ela não tem nenhum alongamento. Mas representa, o que eu quero mostrar é a representação aqui da flexão. Então, eu tenho uma variação, certo? Linear. A parte de cima desse elementinho, para ela se deformar com essa configuração aqui, ela teve que diminuir. Ou seja, a parte de cima comprimiu. E a parte de baixo, para ela ficar com aquela formato ali, ó, ela teve que aumentar. Então, em cima comprime e embaixo traciona. O que eu quero mostrar para vocês? Que a minha tensão, certo? Aqui é a minha linha vertical. A minha tensão, ela vai ser negativa aqui em cima. E ela vai comprimir. E aqui embaixo ela vai tracionar. Então, ela é positiva. Beleza? E ela tem essa variação linear aqui, ó. Então, embaixo ela vai ter uma tensão positiva e em cima vai ter uma tensão negativa. Por quê? Negativo comprime, positivo traciona. Quando a gente fala de tração, ela estica o material. Quando a gente fala de compressão, ela comprime o material. Beleza? Então, ela tem essa variação linear aqui. Então, essa tensão aqui é a minha tensão normal. Tensão normal é aquela tensão que acontece no sentido do nosso elemento, do eixo do nosso elemento. Beleza? Então, a gente percebe que a tensão ela varia ao longo da altura do nosso elemento. Então, se eu tinha a minha viga com esse formato aqui, o ponto aonde ela tem maior tensão, qual que é? Aqui em cima, comprimido, e aqui embaixo, tracionado. O que é esse Y aqui, ó? Esse Y é a distância do centroide da minha figura, como é um retângulo, o centroide é bem no meio, até o ponto onde eu quero calcular. Qual que é o ponto que eu quero calcular? O ponto que eu quero calcular é o ponto de tensão máxima. Então, vai ser o ponto de tensão de tração ou de compressão, né? Eles vão assumir os mesmos valores. Então, o meu Y é essa variação da altura aqui, ó. Para o dimensionamento, o nosso Y vai ser igual à nossa altura dividido por 2. A nossa altura, o que era? Era 200 milímetros, ou 0,2 metros. Então, o meu Y aqui vai ser igual a 0,2 dividido por 2. Então, vai ser 0,1 metro. Beleza? O que é esse I aqui da fórmula? O I é o meu momento de inércia. O que é isso? O que é um momento de inércia? Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho uma régua para mostrar para vocês. Não é possível que eu não vou ter uma régua aqui. Aqui. Beleza. Eu tenho minha régua. Se eu aplicar uma força aqui, ó, ela vai se deformar. Beleza? Por quê? Porque eu tenho uma seção transversal desse jeito. Ó, eu tenho uma largura grande e uma altura bem pequena. Agora, a mesma régua, o mesmo elemento. Se eu virar ela e eu tentar flexionar, ela não vai fletir de jeito nenhum. Perceba, é o mesmo material. Por que eu estou aplicando a mesma força? Por que deitada ela se desloca um monte e em pé ela não se desloca nada? Ela fica rígida pra caramba. Porque a seção, ela modifica. E o formato da seção, ela nos proporciona uma propriedade geométrica da seção transversal que a gente chama de momento de inércia, que é uma propriedade ligada diretamente ao impedimento da rotação da nossa estrutura, da rotação, flexão da nossa estrutura. Então,
este sentido aqui, ele me proporciona um maior momento de inércia do que este. Então, quanto maior o momento de inércia, menos a minha estrutura vai se deformar. Ah, se fosse circular, seria como? Aí não teria. Circular, ela não importa se vai ser assim, vai ser sempre o mesmo círculo. Mas vamos pensar aqui. Então, todo formato, ela tem uma formulazinha específica para a gente calcular o momento de inércia. Para seções retangulares, a gente também tem. Então, qual que é a fórmula do momento de inércia para uma seção retangular? B vezes H ao cubo dividido por 12. Sendo o B o que é? O B é a base e o H a altura. Beleza? Então, a base, o que é? 0,75. A altura, 0,2. Beleza? Só que aqui, a gente não tem uma seção maciça, tem um problema, a gente tem uma seção oca. Então, ó, o meu momento de inércia, eu tenho que descontar essa seção oca aqui, ó. Então, vamos calcular aqui embaixo, ó, o meu momento de inércia, ele vai ser igual à minha seção cheia, a minha seção externa, digamos assim, né? Aonde o B, que é? 0,075. O H, qual que é? 0,2. 0,2 elevado ao cubo dividido por 12. Certo? E eu vou descontar a parte oca de baixo. A parte oca de baixo, ela vai ser 0,075 descontado as espessuras. A gente até tem aqui atrás essa medida aqui, ó, 0,067. Então, a parte oca é 0,067 que multiplica a altura oca lá, da parte de dentro do tubo, que é 0,192 menos 0,192 ao cubo dividido por 12. Isso aqui vai me dar um momento de inércia D. Deixa eu ver aqui. 9,3 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. A unidade do momento de inércia, ele é uma unidade de comprimento elevado à quarta. Como a gente está trabalhando em metro, então é metro a quarta. Então, esse 10 a menos 6 é uma notação científica, mas aqui seria 0,123459093 metro a quarta. Beleza? É a mesma coisa que isso aqui. Só uma forma diferente de escrever esse número aí. Beleza. Fernando, eu tô acabando, tá? Quer dizer, eu tô acabando a pérgola. Depois a gente continua em outro momento essa estrutura aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho que chegar num momento resistente para eu comparar com a minha solicitação de cálculo. Então, eu já tenho tudo aqui. Ó. Se eu aplicar essa fórmula aqui, eu vou chegar no meu momento resistente. Se eu aplicar a tensão igual à minha tensão resistente, eu vou ter aqui, ó, 250 mil dividido por 1,1. Ó, isso aqui. Eu estou jogando na fórmula aqui de cima, ó. É igual ao meu momento resistente, eu vou colocar aqui o meu MRD de cálculo, vezes o Y aonde que dá a minha tensão máxima, ou é aqui em cima ou é aqui embaixo. Como deu valores, são dar valores iguais, que a estrutura ela é simétrica, então eu vou considerar um valor aleatório aqui, ó, positivo ou negativo, vai dar a mesma resposta. Eu vou considerar o meu Y igual a 0,1. E eu vou dividir pelo meu momento de inércia da seção transversal, que é 0,0000093. Beleza? A única incógnita que eu tenho é o meu momento resistente. Então, o meu MRD ele vai ser igual a 21,14 nos meus cálculos. Pessoal, eu fiz essas contas rapidona. Talvez esteja errado, eu fiz na calculadora do celular ainda. Talvez tenha algum errinho aí no meio do caminho, mas é a ideia que vale a ideia. Então aqui, ó, 21,14 kN vezes metro, que é a unidade de momento. Beleza? Esse é o máximo momento que essa minha seção,
com essa configuração aqui, ela resiste. Qual que é a minha solicitação? O meu MSD é o valor do meu momento que eu calculei aqui no meu diagrama, ó, 0,04, bem pequenininho. 0,04 vezes um coeficiente de ponderação para a solicitação que eu estou considerando 1,4 aqui, ó. 1,4. Eita. Vezes 1,4. Isso aqui vai me dar uma solicitação de 0,056 kN vezes metro. Qual que é a condição minha aqui, ó? A resistência tem que ser maior do que a solicitação para estar ok. Então, a minha resistência, o que é? Meu MRD. A minha solicitação, ela é o meu MSD. Então, 21,14, ele é maior do que 0,056? É, ok, passou. Esse perfil ele vai resistir a este momento fletor. Então, tá ok, tá bem dimensionado. Na verdade, como eu falei, quando a gente vai dimensionar, a gente pode começar de dois princípios. A gente pode começar de atribuir um perfil, como eu fiz aqui, e verificar se ele resiste, ou então, a partir do esforço solicitante, chegar num material na seção mais adequada. Né? Eu prefiro fazer desta forma, eu pré-dimensiono a estrutura por algumas regrinhas que vocês vão aprender lá para frente, quando chegar nas disciplinas de estruturas, vocês vão pré-dimensionar essas estruturas para chegar nesse perfil aqui que a gente começou lá, que a gente atribuiu, de chapa de 4 milímetros por 75 de base e 20 de altura, 200 de altura, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, meu MSD, minha solicitação é maior do que o meu MSD. Beleza? Tá ok? Tá ok, no sentido de resistência. Mas, quando a gente vai fazer o dimensionamento de estruturas, além da capacidade resistente, a gente tem que verificar se a estrutura não está se deformando demais. Apesar de ser só um pergolado, poderia não ser um pergolado, poderia ser uma laje. Uma laje, quanto mais ela se deforma, ela pode ser prejudicial ao uso da estrutura. Então, a gente verifica as condições de uso, as condições de serviço da estrutura. Então, esse pergolado, ele vai se deformar. Toda estrutura ela é deformada, nada é rígido, suficiente para não se deformar. Então, ela vai se deslocar e eu tenho que saber se esse deslocamento ele é aceitável ou não. Quando a gente verifica esse deslocamento pela flexão, né, eu quero chegar no valor dessa flecha aqui e saber se ela é aceitável ou não. Beleza? Então, eu tenho que verificar, além da resistência do elemento, eu tenho que verificar se ele vai se deslocar muito. Então, eu tenho que verificar os deslocamentos. E, rapidamente, a minha ideia não é fazer a dedução aqui da fórmula da linha elástica, que dá também, não é impossível, não é tão difícil assim, mas é bastante trabalhoso, a gente não tem esse tempo aqui agora. Mas dá. Mas a gente sabe que para vigas biapoiadas, com um carregamento uniformemente distribuído, essa configuração aqui que a gente tem, a fórmula do deslocamento, ela é essa daqui, ó, essa flexão, ela é igual a 5 dividido por 384 vezes a carga distribuída aqui, vezes o comprimento da nossa viga elevado à quarta, dividido por EI. O que é essas letrinhas aqui, ó? F é a flecha, né? É o deslocamento, ó. Essa é a barriguinha da nossa pérgola lá. O Q é a carga distribuída, 0,17. O L é o comprimento, é 1,26 nos quebrados. O I é o momento de inércia, a gente já calculou aqui. E o E, o que é esse E aqui? Esse E é o nosso módulo de elasticidade. Módulo de elasticidade, vou voltar aqui para tentar fazer uma breve explicação, ó, nesse diagrama de tensão e deformação. Módulo de elasticidade é a razão entre a deformação e a tensão quando ela está nesse
fase linear aqui, ó. Então, ela é a razão de proporcionalidade entre tensão e deformação. Quanto maior o meu módulo de elasticidade, se eu tivesse esse inclinado aqui, ó, quanto maior a inclinação, maior o módulo de elasticidade. Então, eu teria essa reta aqui para um módulo de elasticidade maior. O que eu teria? Eu teria para um mesmo nível de tensão, uma deformação menor, ó. Veja bem as configurações aqui, ó. Então, eu tenho aqui um módulo de elasticidade E que me deforma aqui, ó, para esse mesmo nível de tensão. Agora, se eu tivesse uma inclinação maior aqui, ou seja, um módulo de elasticidade maior, eu teria um deslocamento bem menor. Veja que aqui antes eu tinha esse deslocamento e agora eu tenho esse aqui simplesmente pelo fato do meu módulo de elasticidade ser maior. Então, veja a correlação. Quanto maior o módulo de elasticidade, menos a estrutura se deforma. E o que a gente está calculando aqui embaixo? A gente está calculando o deslocamento, a deformabilidade da estrutura. Então, não era possível que a gente não ia usar o módulo de elasticidade nesses cálculos aqui, ó. Então, esse E que está nessa forma é o módulo de elasticidade que a gente tem como padrão aqui, como adotado do nosso exercício. O nosso módulo de elasticidade é 200 gigapascal, certo? A gente tem aquela relação, ó, giga é igual, é 10 a nona. Eu estou trabalhando com quilo. Então, para eu passar de giga para quilo, eu tenho que multiplicar por 10 a sexta. Da mesma forma que a gente converteu aqui de megapascal para quilopascal aqui em cima, a gente vai converter de gigapascal para quilopascal. Então, só que giga é maior, digamos assim, é uma escala, né? Giga é maior do que mega, que é maior do que quilo, que é maior do que a unidade, né? Então, beleza. Eu estou acelerando aqui porque o tempo chegou, né? Então, a flecha que eu tenho aqui, ó, é 5 pela fórmula, dividido por 384, que multiplica a carga Q, que é o quê? É 0,17. O meu comprimento em metros é 1,2625 elevado à quarta, dividido pelo módulo de elasticidade, né? O E, que é 200 vezes 10 a sexta. Vamos colocar as bolinhas, os zeros aqui, ó. 200 vezes 10 a sexta, que corresponde a 6 zeros, vezes o meu momento de inércia, que é esse aqui, ó. 0, aqui, ó, vezes 0,0000093. Certo? Então, é esse momento de inércia aqui, ó. Eu poderia estar, não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com esses números abreviados, né? Com a notação científica. Se não tiver, é só fazer da forma que eu tenho aqui. Eu estou acostumado, eu trabalho com notação científica, mas eu acho que assim é mais didático para todo mundo aí. Acho que nivela bastante aí o entendimento. Então, essa flecha aqui, ó, vai me dar o quê? É que eu não tenho um número em metros aqui, ó. Eu multipliquei aqui por... Como eu estou trabalhando as unidades aqui em metro, a resposta aqui vai dar em metro, certo? Mas como eu quero em centímetro, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Esse 100 não está na fórmula. É simplesmente uma conversão. É uma Opa! Apaga tudo. Ele apaga. É uma conversão de metro para centímetro. Beleza? Que eu quero que minha resposta dê em centímetro, que é o que eu tenho aqui calculado. Então, esse cálculo todo aqui, ó, me deu 3,02 vezes 10 a menos 4 centímetros, que é igual a, em números distribuídos, assim, né? 0,0000302 centímetros. Ou seja, quase nada, né? Então, ele não se desloca praticamente nada, quase que imperceptível. Esse número é aceitável? Aí eu tenho que consultar normas, quando é uma estrutura já com a normatização bem definida, ou então, se não existe uma normatização para dimensionamento de pergolado, eu tenho que levar o bom senso, tem que levar em consideração esse bom senso. Essa deformação aqui é significativa para o uso de um pergolado?
você nem vê essa deformação aqui. Então, tá ok. No meu entendimento, esse projeto aqui estaria ok da pérgola. Aí, eu ainda teria que fazer o dimensionamento e a verificação dessa viga aqui e depois a da viga de apoio, que é essa outra aqui, que é a mais legalzinha, que eu quero chegar aqui com vocês num outro momento. Beleza? Mas hoje a gente já estendeu bastante o horário. Espero ter atendido aí a expectativa de todos aí. E passo a palavra para o Fernando aí para ele fazer o encerramento. A gente já deu uma extrapoladinha no nosso tempo aqui. Eu vou fazer trazer mais uma curiosidade com a análise dos gráficos de momento que o professor Arthur trouxe para a gente, que é o gráfico de momento fletor. A estrutura basicamente se forma exatamente como o desenho do gráfico que a gente calcula. Então, se a gente conseguisse pegar uma visão microscópica, ela estaria deformando exatamente como o gráfico de momento fletor que o professor desenhou. E no gráfico de momento cortante, caso essa estrutura tivesse uma sobrecarga ali, na hora em que o gráfico ela atravessa a abscissa, é ali o ponto de maior fragilidade que traria o rompimento da nossa estrutura. Então, não só para fins de visualização do comportamento da carga, nós conseguimos fazer algumas análises físicas do comportamento da estrutura com as análises gráficas. Eu ia interromper para falar isso daí, mas você está empolgado, está embalado aqui. Eu empolguei aqui, cara. Eu empolguei. E seu áudio tá meio embaçado. Meu áudio? Mas teve alguma pergunta que você viu aí no chat que queira fazer aí? A Lene perguntou assim: vou copiar esse projeto, queria construir uma pérgola desse tamanho, mas como eu calculo o peso do vidro por cima, de 5 milímetros ou de 10 milímetros? Deve ter outro cálculo, né? Tem um cálculo, mas a ideia é bastante semelhante, né? Você tem o peso do vidro, se você consultar a NBR 6120, vai ter lá especificando o peso específico do vidro, certo? Aí você pega o peso do vidro, peso específico do vidro, multiplica pela espessura que você quer, né? De 8 milímetros ou de 10 milímetros, você vai ter o peso total, o peso da carga distribuída do vidro. Aí você tem que fazer uma proporcionalidade. Digamos assim, o vidro ele tem 3,20 de comprimento, mas esse 3,20 de comprimento ele vai estar distribuído aí em, sei lá, 7 pérgolas. Aí você pega o peso total, divide por 7 ali, vai sair uma carga distribuída lá na pérgola, né? Então, no nosso exemplo, a gente considerou 0,17 kN por metro do peso próprio, certo? Aí você teria que adicionar o peso desse vidro, peso proporcional ao quanto que o vidro está transferindo para essa pérgola, e fazer os mesmos cálculos, só que daí teria uma carga um pouquinho maior. Eu acredito que essa questão aí passaria, mas aí, tipo, o projeto é seu, aí você fica à vontade, agora a aula está dada, você conseguiria estar fazendo o dimensionamento aí desse teu pergolado aí, fica à vontade. E às vezes podemos criar algumas outras soluções de engenharia, como colocar uma placa de acrílico, que é mais leve, temperado, para você não mexer no dimensionamento propriamente dito da estrutura. Eu acredito ali que, como o acrílico é bem mais leve que o vidro, você suportaria com folga ali tranquilamente. E só levando em consideração que eu não considerei o vento também, né? Em todas as nossas estruturas, o vento tem que ser considerado, principalmente quando você for colocar, como é o nome dela? A Lene, quando ela for colocar o vidro dela, como tem cobertura, o vento ele vai ser preponderante. Aí tem que adicionar um esforço de vento, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Então você tem que, digamos assim, dimensionar ele 2 vezes, considerando quando o vento está soprando para cima, quando ele está solicitando de cima para baixo. Beleza? Então o vento ele é bem chatinho de ser calculado, vocês vão aprender futuramente aí como é que faz. Não é essa disciplina daí, os efeitos do vento.
O professor deu uma travada ali, mas sempre a gente vai levar em consideração a área de atuação também sobre o vento, que é a nossa área de captação, que a gente chama, né? Então, o vento vai influenciar com a força diretamente proporcional à área do nosso elemento. Mas ali sempre vai ser considerado, acredito que ele tenha falado, deu uma travada ali no professor, ele tenha falado que o vento influencia tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Então nós temos que procurar soluções para eliminar esses esforços do vento também. Muitos barracões, a parte de cobertura, nós temos que entrar com estruturas de contraventamento, porque se você pega um vento e entra pela porta, você pode acabar levando a estrutura do telhado inteiro se não tiver uma estrutura. Professor, mais alguma coisa? Estamos sem perguntas, acredite. Só reforçando, né, essa questão do vento aí, de cima para baixo, de baixo para cima, às vezes não é interessante a gente ter uma estrutura tão leve, porque se o vento vier de baixo para cima, ele tem a estrutura já serviria como um contrapeso, certo? Se a estrutura for muito leve, ela levanta. E como que ela tá? Qual que é o sistema de apoio desse pergolado? Ele é lá fixado na parede e tem uma barra. Aquela barra ali, ela não tem força nenhuma, né, de compressão. Então, quando a estrutura levanta, aquela barra, como ela não é preparada para resistir, né? Então, se eu pegar uma barra e apertar ela vai fazer isso aqui porque ela não tem resistência à compressão, ela não foi feita para isso. Então, por isso que não é interessante a gente trabalhar com estruturas tão leves assim, por conta do vento. Mas beleza, acho que é isso aí. Pessoal, professor, muito obrigado pela aula. Nós temos mais um encontro semana que vem, na quinta-feira, para a revisão da nossa disciplina. Aí nós vamos entrar aí com o conteúdo que é ministrado na apostila, conversar um pouquinho sobre os temas que está lá disposto na disciplina para o pessoal. E aí é uma aula bem mais focada para a disciplina em si. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E muito obrigado por ter aceitado o próximo convite da semana que vem também. Estaremos aqui de novo, pessoal, no mesmo dia da semana, na mesma hora, com um conteúdo diferente, mas tenho certeza que muito enriquecedor aí para a jornada acadêmica de vocês e para a vida profissional de vocês. Fechou. Beleza, eu que agradeço aí o convite, né? E estamos aí juntos sempre aí para essas disciplinas de estruturas aí. Você pode me chamar de vez, não sempre, né? De vez em quando, mas pode contar aí. Beleza, professor. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, ter aguentado aí a gente até agora. Já estamos aí em 1h26 de live. Tenho certeza que agregou demais no conhecimento, tanto na jornada acadêmica de vocês, como na vida profissional. Até a próxima oportunidade, que será quinta-feira que vem, 7h30 da noite novamente. E é isso aí. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.